Boa noite. Entre a boemia e a política, ele se sagrou ator, poeta, escritor, compositor e cantor. No centro do Roda Viva esta noite está Mário Lago, o homem que aos 86 anos é uma parte viva da história da música, do rádio, do teatro, do cinema, da história da política e da televisão brasileira. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Rio de Janeiro, 1911. A cidade, tranquila e encantadora, era um convite à diversão e à boemia. Foi neste cenário que nasceu o menino Mário de Pádua Jovita Corrêa do Lago, que ainda criança já sonhava ser artista. Seu Antônio, o pai, apesar de maestro, era contra. Para satisfazer a mãe, Dona Francisca, o garoto foi estudar direito. Se formou, mas não seguiu a carreira de advogado. Foi mesmo ser artista. O Brasil estava na era do rádio e a história política, cultural e boêmia do Rio de Janeiro já se misturava à história pessoal do rapaz Mário Lago, militante comunista, autor teatral e compositor que começava a fazer sucesso no início dos anos 40. Parceiro de Ataúfo Alves, Custódio Mesquita, Lamartine, Almirante e tantos outros, Mário compôs dezenas de músicas que marcaram época e permaneceram na memória nacional. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Amélia, uma das mais conhecidas, até virou verbete no Aurélio. É adjetivo de mulher que aceita toda a sorte de privações sem reclamar por amor a seu homem. Uma ofensa machista, segundo as feministas. Mário diz que não é isso. A letra é apenas uma crônica da vida urbana carioca, registrada por um artista atento ao que acontece em sua época. E foi atento à vida e ao mundo que ele diversificou suas atividades de artista de forma tão intensa que, para ter sua história contada, deu o maior trabalho a Mônica Veloso, autora da biografia Mário Lago, Boemia e Política. E lá está ele no livro: criança de Copacabana, folião do Bola Preta, galã da Cinelândia, ator de teatro, escritor, marido feliz com a mulher e os 3 filhos, militante de esquerda preso e fichado como tantos outros na época de Vargas e mais tarde, durante o governo militar. O álbum de família ainda mostra uma galeria de personagens inesquecíveis vividos por ele no cinema e principalmente nas novelas de televisão. Uma história de vitalidade e versatilidade que o próprio Mário também vem contando em seus shows pelo país nos últimos anos. Reproduzindo nos palcos o clima de mesa de bar, o veterano boêmio mostra o contador de histórias que é. Fala do que viu nesses anos todos. Conta causos engraçados, canta e faz a plateia cantar. Histórias de quem já viveu 86 anos e quer viver 140. Para entrevistar essa noite o Mário Lago, nós convidamos o jornalista e historiador da música brasileira, Sérgio Cabral. Sérgio, que veio do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua presença nesse programa. O jornalista Fernando Faro, professor de História da Música da Faculdade de São Marcos e da Unicamp, e diretor do programa Ensaio, aqui agora todos os domingos na TV Cultura. O diretor de teatro, Ulisses Cruz. Ulisses, também muito obrigado pela sua presença. O jornalista Assis Ângelo, pesquisador de folclore e da música popular brasileira. O Sérgio Roveri, repórter especial do Jornal da Tarde. O Júlio Gama, repórter do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. E o jornalista Hamilton dos Santos, da editora Abril. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Como esse programa foi gravado, você infelizmente não poderá enviar as suas perguntas aqui para o nosso Mário Lago. Mário, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva. Eu que agradeço, realmente temeroso. Temeroso por quê, Mário? Porque são tantos torquemadas à minha volta. Você citou vários artigos do Código Penal nos quais eu estou em curso, e com tanto torquemada em volta, eu já estou me sentindo incendiado. Tá certo. Mário, temos mais um carnaval. Você que conheceu tão bem e conhece tão bem o carnaval no Brasil. O que você acha? O carnaval está melhor, está pior, está ruim, está bom? O carnaval mudou. Eu dispenso muito o conceito maniqueísta, melhor ou pior. É diferente. A cidade é outra.
Eu vivi numa cidade na qual viveu também o Sérgio Cabral, era uma cidade na horizontal. De forma que a maneira de diversão era outra. Não é exatamente de hoje, não é? Era do tempo que você ainda podia fazer uma serenata para a namorada que morava no Sobradinho. Agora você não vai fazer uma serenata para uma menina que mora no 17º andar. Primeiro que não vai chegar porque o ruído da rua não deixa. E depois porque vai dar torcicolo, né? De forma que o carnaval antigo era um carnaval de uma cidade horizontal. A cidade verticalizou-se. Mudou tudo. Mudou a estrutura, mudou o relacionamento das pessoas. Acabou o bonde. Acabou o bonde, acabou a batalha de confete. Por quê? A batalha de confete era uma coisa pessoal, de um bairro, né? Um bairro no qual todo mundo se conhecia. Então você organizava uma comissão, ia visitar as casas. Você às vezes até tinha que se livrar de um velho chato, que levava, eu fui com amigo do seu pai, ficava querendo lembrar as farras dele com o pai e levava tempo porque a gente tinha um livro de ouro para encher. Então, boa noite, então, eu ia para outra casa. Agora você não vai abrir a casa para ninguém. Que chega, bate na porta, começa com você. Em apartamento não tem vizinho, tem companheiro de elevador. Você já não, eu moro num apartamento, só conheço um. No edifício só conheço um, os outros são. Boa tarde, boa tarde. E às vezes, boa tarde, boa tarde. Sai assim meio grunhido, né? Então mudou o carnaval de hoje. É um carnaval diferente do meu tempo. Mas Não é a o mesma que coisa. você faz durante o carnaval hoje, por exemplo? Assisto às vezes escola de samba. Normalmente eu fico feito rã. Você continua mangueirense, Mário? Mangueirense ainda? Mangueirense. É uma família toda de mangueirense, menos um filho, Menos um que é filho. salgueirense. Opa. Que toda a família, uma parte velha é fluminense e a outra parte moça Flamengo. Ele é Botafogo. E diz que nós é que não concordamos com ele. É o meu filho. Eu acho que o Mário. Faro queria fazer uma pergunta lá. Fala, Faro. Mário, complementando isso que você falou, que o Sérgio também falou, o Roberto Martins uma vez me disse que o carnaval acabou quando acabaram os bondes. Então, porque nos bondes se fazia aquelas jogos confetes, serpentina, lança-perfume. O bonde era o curso do povão. Eu lembro uma outra coisa, já falei sobre isso com o Sérgio, é o carnaval de rua. Por exemplo, no Rio, só em Campo Grande, talvez a gente encontre Clóvis. Lembra dos Clóvis? Me lembro, Clóvis, com a bicheira. Só em Campo Grande, e em canto nenhum, mas não só do Rio, do Brasil, você encontra o Clóvis, que é o clown aqui no a Brasil. pronúncia é corruptela de clown. É, exatamente. Aqui ganhou o nome de Clóvis. Então, eu acho que você acertou, o carnaval mudou, acabaram os bondes. Não, acabou muita coisa. Entre outras coisas, eu queria que até o Mário contasse isso, acabou a mania de se fantasiar. Porque todo mundo se fantasiava. Né? E Mário tem um episódio que ele conta, que eu gosto muito, que envolve dois dos maiores nomes da música mundial no século XX. Dois dos maiores nomes. Eu queria que ele contasse essa história. Você sabe o que eu estou me referindo? Não. Do carnaval? Então tá, Arthur Rubinstein e Vila Lobos. Ah, sim. Porque o Rubinstein veio ao Brasil. O Rubinstein foi o homem que lançou o Vila Lobos na Europa, não é? E ele fez uma temporada aqui, já perto do carnaval. Então, o Vila Lobos, que era meu vizinho de Paredes Meias, convidou o Rubinstein para passar o carnaval no Brasil, para conhecer esse evento no Brasil. O Vila Lobos, toda segunda-feira, organizava um bloco de sujo e ia para a Praça 11, onde se ficava até a hora do... É hora do rei, é hora do rei, é hora do rei, para matar a balança, né? Então era brincadeira de capoeira. Agora, de que ia vestir o Rubinstein? E arranjaram uma fantasia de baiana para o Rubinstein. Com aquele jeito muito branco, de cadeira rigorosamente dura, né? Não sabia fazer assim, até a gente pensava que, coitado da mulher dele. Então era uma coisa grotesca, aquele braço cheio de sarna. Tá? E eu vi Vestido de baiana. o Rubinstein fantasiado de baiana. Isso para mim foi uma glória. Agora o Vila Lobos era coisa bem do Vila Lobos isso, né? Acho que ele seria até de molecada. É molecada, sem dúvida. Só para ver o Rubinstein fantasiado de baiana. Esse bloco era o Soldado do Cordão? Soldado do Cordão ele fez uma vez, né? Ele fez um cordão. Vila Lobos, Ele Soldado fez do um cordão, Cordão. Soldado do Cordão. Ao estilo do século XIX, do carnaval do século XIX, que era o Soldado do Cordão. Agora, Mário, Soldade. Soldado do Cordão, é soldado. você acha que o samba enredo vem acompanhando essa queda? Por exemplo, no Rio, nunca se vendeu
tão poucas cópias do LP e dos CDs de samba enredo quanto está se vendendo esse ano, 200 e poucas mil. Em 89 foi 1 milhão e poucas cópias. Você acha que tem culpa de que o samba piorou, a música baiana que o ano inteiro fica batendo? Será que é isso? Não, eu acho o seguinte, é que o samba enredo atualmente é escolhido em julho, agosto, né? Falta o calor no samba enredo. Então tá um negócio de clichê. Profissional demais. O oba-oba matou. Você não vê mais uns sambas bonitos melodicamente. Vê uma série de clichês, quer dizer, o que você está ouvindo hoje, você já ouviu em 1990. Então, diminuiu o interesse e o CD da Escola de Samba é caro. O que está acontecendo é que o pessoal está querendo economizar de qualquer jeito. Então, economiza comprando esse. Tem CD do Tchan, tal, que está empesteando todo o rádio. Pagode, então, é o que está. As estações de rádio não estão executando o CD de Escola de Samba como sempre executaram. Né? Uma reclamação. Agora, a menos divulgação. Você acharia que o samba enredo, talvez isso esteja ocorrendo, porque o samba ele não é feito, na sua opinião, para aquele tempo de duração da escola, quer dizer, do desfile, ele não seria feito com o intuito de simplesmente do espetáculo mesmo, e talvez não tivesse essa preocupação musical mais melódica que outros sambas de outras épocas teriam, quer dizer, não teria uma visão meio industrial até de samba Eu enredo? acho que possivelmente haja isso, né? Sem dúvida, eu concordo. Porque não há mais, Verdade. porque falta o calor na hora de fazer, né? Que é feito muito antes do carnaval. Feito muito antes. E está faltando talento também, né? Porque o compositor de samba enredo está relaxado, é ruim. Não tem, eu não me lembro de nenhum samba enredo bom nos últimos 4 anos. Não há. Não me lembro. Ô, Mário, então Isso isso, no mínimo. a conclusão é que falta qualidade. E falta no meio fundamentalmente fonográfico. qualidade, né? Também. E você acha que a marchinha, nessa falta de qualidade, haveria ainda, poderia ocupar algum espaço ainda nos carnavais? Porque as brincadeiras de salão continuam, de certa forma, diferente do que era antes, evidentemente. Mas, tanto que se toca muito você, Aurora e Mamãe Eu Quero, e por aí vai, todos os carnavais. A marchinha, portanto, não teria vez, não podia voltar a ocupar um espaço que está vazio na música brasileira de carnaval? Nós vivemos numa sociedade de mídia, não é? O que não toca no rádio, ninguém sabe. Ninguém conhece. O que não apresenta na televisão, ninguém conhece. De forma que não há espaço para marchinha, porque as gravadoras não se interessam mais para gravar músicas de carnaval. Gravam apenas o samba enredo, porque já é um negócio garantido. Já a federação já financia aquilo. Então não há espaço, porque as estações de rádio não tocam. No meu tempo de jovem, isso não é tanto tempo assim, quando saiu o primeiro suplemento, saía geralmente em novembro. Quando saiu o primeiro suplemento, as estações de rádio já começavam a tocar aquelas músicas. Quando chegava Réveillon no primeiro de 31 de dezembro, todo mundo conhecia as músicas. Mário. Depois saiu o segundo suplemento e as estações tocavam o dia inteiro. Acabou a programação de carnaval nas estações de rádio. E você, como compositor, parou há muito tempo de compor alguma coisa para carnaval ou no baú tem alguma coisa? Não, a última coisa que eu fiz para carnaval realmente foi uma marchinha, não pegou. Depois, praticamente, a última coisa que eu fiz para carnaval foi Atira a Primeira Pedra. Acho que parei bem, né? Parei Mário, bem. Muito bom. Mário, você disse que não há muito... A minha labirintite ainda vai sofrer por causa de tanta coisa. Estou viajando. Você disse que não há muito interesse pela execução das marchinhas ou até pela gravação. Essa falta de interesse deve estar bastante ligada também à falta de assuntos interessantes como Amélia, por exemplo. Conta um pouco da história da composição de Amélia e você deve ter sofrido bastante perseguição das feministas com essa música. Conta um pouco da história de Amélia para a gente, para os mais novos. A Amélia nasceu de uma brincadeira. Porque tinha o irmão da Aracide Almeida, o Almeidinha, que era um bom baterista, ele ficava na porta nisso brincando, né? A Amélia que era, lavava, passava. E nós começamos a brincar com versos da primeira conjugação sempre, né? A Amélia que era, lavava, passava, cozinhava, chuleava, bordava, ava, e o dinheiro que ganhava a gente tomava. E aí, isso é samba. Nasceu disso. Dessa brincadeira do Almeidinha. Agora, teve resistência, ninguém queria gravar, não? O Ciro Monteiro chegou a dizer, isso é marcha fúnebre no carnaval. Razão porque gravou o Ataúfo. Moreira da Silva não quis, ninguém quis. Então gravou o Ataúfo.
e esteve muito tempo apanhando poeira nas estantes dos disc jockeys. Naquela época não era disc jockey, chamava de outra coisa, programador e tal. O Ataúfo Mineiro é malandro, o Mineiro é que inventou aquele negócio, as linhas paralelas só se encontram no infinito. Claro, no infinito, mas ninguém para testemunhar o encontro, então pode dizer isso. Começou um trabalhinho de sapa, não é? Chegou para o Xavier, que era um grande apresentador naquela época de disco, e, ô Xavier, conta esse samba aqui. Eu disse assim, beleza de samba, você precisa gravar, está gravado, o disco está na sua prateleira, você não toca porque não quer. E pronto, o Xavier começou a tocar, ele foi para o Losada, Júlio Losada, o criador de pausa para meditação. Não, meditação o trocadilho de Ciro Monteiro. Mas mostrou o samba Losada, beleza, quando você gravar isso vai ser sucesso. Já está gravado, você não toca porque não quer. E ele começou a tocar e a mídia impôs a Amélia. Mas teve alguma resistência assim, factual das feministas ou não? Hoje É tudo... as feministas me esculhambam. Não, porque não vem uma coisa muito simples. É a solidariedade que há na letra da Amélia. Eu não digo, por exemplo, eu me refiro a uma solidariedade daquela mulher, em contraposição a outra daquelas que dizem, me tirou da casa dos meus pais, tem que me dar tudo. A Amélia é uma solidária. Você dirá, uma solidariedade embaixo da ponte, não é? Se fosse mulher de verdade, ia dizer, vamos para a luta. Muito bem, mas é uma forma de solidariedade. Agora, quando eu achava bonito não ter o que comer, eu olhava lá que eu vi estrelas. Pô. É uma liberdade poética. Eu não que eu me compare ao Olavo Bilac, eu sou muito melhor. Agora, o poeta tem liberdade. Agora, Mário, ocorre o seguinte, é que na época não era politicamente incorreto falar disso. Não só até porque o Mário tem outras letras muito mais, para irritar muito mais as feministas. Número um, por exemplo. Satisfaz tua vaidade, muda de uma vontade, se mulher é comum, nunca nenhuma delas falou isso. E aquela primeira que você fez? De menina, eu sei de uma coisa, que pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, eu vou espalhar. Me desculpa, eu vou espalhar, quer dizer, muito pior. Mas a Amélia não é uma solidariedade, não? Eu acho que talvez ela tenha se tornado quase que um símbolo e tenha se tornado, tenha penetrado tão fortemente na sociedade brasileira, porque ela era certamente alguma verdade sobre a mulher brasileira. Mas não seria descolado da realidade. Mas há uma predestinação desse nome Amélia, porque Amélia vem de um radical germânico, Amalfi, que quer dizer resignação. Em 1785, um romancista, Fielding, escreveu um romance, Amélie, que era a história de uma mulher que se casa com um caçador de dotes, que era mulherengo, atraía de todo jeito, e ela aceitava resignadamente aquele homem porque gostava dele. E eu pergunto, você, por exemplo, se der uma pétala de rosa, se receber da sua namorada, esposa, seja lá o que for, uma pétala de rosa, você não fica satisfeito, não ri de orelha a orelha? Quem é que está apaixonado é a Amélia ou a Amélia, meu filho? Mário, agora... Esta conversa aqui. Mário, eu acho que a oportunidade é bem propícia para você esclarecer até se essa Amélia existiu, se foi ficção, mera ficção, ou foi... Como é que foi? Existe um paralelo? Existiu essa mulher que você conheceu? Chegou a... Depois a Aracide Almeida disse que era uma lavadeira. Eu até fiz uma reportagem no Cruzeiro, fui lá, o Granda me levou lá. A mulher era uma tonta, inclusive. Por acaso chamava Amélia. Mas não tinha nada, nunca tinha sido cozinheira da Aracide Almeida, lavadeira da Aracide Almeida. E ficou por isso mesmo. Agora, ficou a história, a sugestão dada na brincadeira do Almeirinha. Isso é o que vale. Agora, o número 1 existiu. Número 1? O número 1 existiu. O número 1 é um plágio desgraçado. Eu vou confessar a história desse plágio. Há um tango argentino que termina assim. Primero yo por más fuerte que te ha acamado la dicha, esta es la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque le sigue gozando mil y un placeres dichosos en la vida de tus gozos, primero yo. Número 1 nasceu desse tango. Eu sou honesto nessa coisa. Mário, o Sérgio falou o termo politicamente correto ali no começo da entrevista. Quando vocês compunham naquela época, década de 30 e tal, havia, eu sei que o termo não era empregado ainda, mas havia algum tipo de preocupação de se evitar alguma coisa ou não? Como hoje eu sei que os compositores
que são meio perseguidos aí pela era do politicamente correto evitam ou não? Ou você achava que a liberdade de criação era maior ou tinha uma certa patrulha Evitava a também? censura, eu acho, né? Acho que era ali que a coisa pegava. Né? Acho que era com a censura, e não com o politicamente correto. Era Não mais eram com a grupos, censura, né? porque não havia ainda esse negócio politicamente correto, é frescura de Você intelectual. acha que isso dificulta um pouco é frescura de intelectual. Você acha É que isso mais um dificulta um pouco americanismo, hoje o é mais um trabalho americanismo. do Com compositor? certeza. Espera aí, assim em diagonal fica difícil. Essa coisa do politicamente correto, você acha que dificulta um pouco hoje o trabalho do compositor, do artista, de uma maneira geral? Eu acho que é bobagem se preocupar com isso. O fundamental do artista é criar. Depois aí nós vamos ver no que é que dá. É bobagem esse negócio politicamente correto. Também depende do momento, né? O que é politicamente correto, incorreto? Hoje, amanhã pode ser politicamente correto. Eu, como militante comunista, apoiei Adhemar de Barros. Por quê? O momento indicava, politicamente era certo. Depois a gente ia ver, ia fazer autocrítica, não, isso estava errado, mas já tinha passado. O politicamente correto ou incorreto sempre existiu. Mário, qual é o ouvido? Tem que virar mundo. Qual é o ouvido? Eu vou acabar tonto. Qual é o ouvido? Esse esquerdo. Por isso que eu escuto tudo pelo esquerdo. Como é a história desse ouvido? História de quê? Desse ouvido. Bom, eu não tenho direito. Que o direito eu perdi na primeira cadeia que eu peguei em 1932, na quarta delegacia auxiliar. Um telefone, né? Faz assim, e me arrebentou a membrana tímpano do ouvido direito. Felizmente foi o direito, a esquerda ficou firme. Agora, Mário, já que falamos nisso, politicamente correto, tua prisão, me conta uma coisa, né? Como é que nasceu essa ideia do Mário comunista, vizinho teu? Não, o negócio é o seguinte, o Faro. Eu tive uma infância, assim, meio perturbada, digamos assim, não era perturbada, ou conscientizada por meu avô. Que meu avô era meu companheiro de quarto. E meu avô tinha sido anarquista e continuava, assim, meio anarcoide, né? Ele combateu nas tropas garibaldinas pela unidade da Itália, tá? E era maçom, anticlerical. O meu caldo de cultura inicial, garoto, era esse, né? Eu saía com meu avô para ver a mudança da cidade e ele dizia que tudo que era velho tinha que jogar no lixo e ele tinha 82 anos. De forma que foi a época da coluna Prestes. Então havia um clima de oposição. Era um negócio assim, meio desgovernado. Eu vi jogarem o Conrado Niemeyer, no tempo do Bernardo, da polícia, da janela da polícia. Então tudo isso fervia na cabeça. Quando entrei para a faculdade de Direito, assim, meio desnorteado, eu era contra, não sabia por quê. Encontrei Francisco Mangabeira, que é pai desse Mangabeira, Undenberg, não sei o quê, não sei direito sobre o nome dele. É Undenberg ou Unger? Era o pai dele que era militante comunista. Benigno Fernandes, Etelba Rodrigues, começaram a me dar livros para ler. E eu comecei a me interessar pela eleição do Caco, no primeiro ano da faculdade de Direito, quando eu entrei. Era a eleição do Caco, e eu simpatizei mais com a chapa da turma de esquerda. E começamos a nos frequentar. Comecei a ler. Prestes, você conheceu? Ganhei uma consciência. Prestes, comunista. você conheceu? Hã? Conheceu Prestes? Eu distribuí na porta, dentro da Light, o manifesto de Prestes, a carta de Prestes, quando foi para a União Soviética. Foi impresso, até não era mais, foi negócio de mimeógrafo, não, foi impresso. Era uma carta dirigida ao proletariado brasileiro e aos camponeses, dizendo da sua filiação ao comunismo. Eu distribuí esse manifesto. E você chegou a se inscrever no partido, você oficialmente era o que se chama hoje, era de comunista de carteirinha? Número... Eu sempre fui partido comunista. Nunca fui do partido comunista, porque eu nunca assinei ficha. E tive as tarefas mais complicadas, eu sofri todos os ônus dos fichados, os que tinham ficha, e eu nunca tive ficha no partido. Uma vez o Drummond me disse que homem de partido é partido, por isso que eu fiz essa pergunta aí. Né? Mário, profissionalmente essas prisões prejudicavam você? Não, depois, por exemplo, assim de não ter emprego por ser isto ou aquilo, nunca me aconteceu. Por exemplo, na Rádio Nacional, eu trabalhei na Rádio Nacional há muitos anos. Fui demitido. Por quê? A primeira vez? Porque eu escrevia Ninguém Juraci,
E caía justamente num domingo, 7 de setembro. E eu escrevi um quadro, Ninguém Juraci, que era Juraci, com mania de inglês, né? O americano chegava a dizer pai no pedal. E o negócio caminhava para um comício pela nacionalidade, né? No dia seguinte estava uma carta do superintendente, Coronel Leoni, na tabela de serviço, achando o cacete que eu tinha feito aquilo. Eu escrevi uma carta, resposta a ele, e fiz panfletagem. Imprimi no mimeógrafo e distribuía, feito violeta no corredor da Rádio Nacional. Fui demitido pela primeira vez. Depois fui trabalhar na Rádio Pan-Americana, na Rádio Bandeirante, São Paulo. Curso proprietário para Ademar de Barros. Eu fui candidato de Prestes na eleição de 50. Você teve quantos votos? O quê? Quantos votos? Era calma. Depois, era na legenda do Vitorino Freire, que ele mesmo depois caçou a gente. E eu fiz um comício para uns lixeiros ali, chamando o Ademar de Barros de nauseabundo, canalha. E o João Saad, genro do homem, ia passando. No dia seguinte ele me chamou e disse, Mário, eu vi aquele comício ontem. Não dá. Eu vou pagar teu contrato até o final, mas você não pode ficar aqui. Ô, Mário. Não teve a história da Glória Magadã que implicou quando você foi escalado para o elenco do Sheik de Agadir? No caso de ser comunista também, não era isso? Foi. Porque eu tinha feito uma novela na rádio, na TV Rio, e o Henrique Martins era meu amigo, então, disse, olha, eu vou para a Globo, vou querer você lá. Tem um oficial nazista para fazer. Eu digo, ótimo. Eu estava com IPM nas costas, tá? O oficial nazista era ótimo para poder fazer comíciozinho quando diziam que o papel era ruim. E o Henrique Martins levou. A Glória Magadã, nessa época, ela escalava os elencos, né? Era a dama das rosas. Até tinha um negócio, balada de rosas vermelhas para uma lady cubana, tá? Criação do Copinha. E ele lá em frente a ela e via a turma da Globo levando rosas, joias para ela, para ter feito bons papéis. Quando chegou na hora de distribuir Sheik de Agadir, aí que Martins disse, Otto von Luckner, Mário Lago. Mário Lago não trabalha em mim, não, ele é comunista. Passou. Primeira reunião. Segunda reunião. Falta o coronel, o Henrique Martins, é Mário Lago. Já disse que Mário Lago não trabalha em mim, não, beleza, é comunista. Na terceira reunião, quando ela disse isso, o Walter Clark disse, Mário Lago é meu amigo, é profissional, competente, ele vai fazer o papel. E ela tinha uma explicação. Ela tinha uma explicação. Era comunista. Só isso. Não trabalha em mim, não, Mas ela tinha um amante cubano que foi fuzilado pelo Fidel. Ela, tinha essa não, história? isso, a implicância dela foi com o Sebastião Vasconcelos, que fazia um guerrilheiro e era barbado, e ela disse que lembrava o Fidel Castro, que tinha mandado assassinar ele, grande amor de minha vida. Ô, Mário, e como é que você está vendo a visita do Papa a Cuba? Como é que você está vendo a visita do Papa a Cuba? O quê? Como você está vendo a visita do Papa a Cuba? Eu acho interessante, porque é uma abertura. É uma abertura. Sempre que se conversa com alguém, está agindo certo. Por que o Fidel ia negar visto para o Papa? É interessante para o mundo ver que o diabo não é tão feio como pinta. Você é cristão? O fundamental nessa visita, para mim, é que o Papa se manifestou contra o bloqueio dos americanos. Isso é fundamental. Agora, o resto, ele fazer críticas, lá dentro mesmo tem gente que faz crítica. Dizer que Cuba está passando necessidade, passa. Passa necessidade. Mas há um amor do povo por aqui que está fazendo. O Papa reconhece que na questão de educação, saúde e ciência está adiantado, que não podem desaparecer essas conquistas. Ele ainda disse isso anteontem. Para a juventude conservar essas coisas. Precisa apenas liberalizar um pouco a situação, o governo ser mais elástico. E eu quero crer que isso acontecerá mesmo, porque chega um determinado momento, você não pode ficar permanentemente imprensando na parede. Um país que está precisando de dólar tem que negociar com o mundo. Na medida que negocia com o mundo, o povo assimila diversos costumes, né? E eu acho positiva essa visita do Papa. Você é cristão, mãe? Não sei a opinião do Papa, nem a opinião do Fidel. Você é cristão? Eu não tenho nada contra isso. Você é cristão? Como é que você se... Religiosamente, como é que você se define? Eu sou agnóstico. Mas como é que você, chega ao final do século,
vendo a questão do comunismo? Olha, antes de mais nada, a gente conhecia sempre o problema do mundo socialista através das agências de notícias, todas elas do mundo capitalista. Claro que não sabia exatamente o que havia. Agora, o que eu acho é o seguinte: o que o capitalismo dá? Nada. Qual é a situação daqueles países em que estava o regime comunista? A União Soviética é a máfia do mundo. Desapareceu a gratuidade do ensino, da saúde, a garantia de emprego. Desistiu. Todas essas garantias, essas conquistas desapareceram. Então, eles não ganharam coisa nenhuma. Talvez, quero crer que tenha havido uma perda de tempo, não? Aquela abertura ficou muito fechada, quando abriu, abriu de vez. Talvez fora do tempo já. Porque aquele povo vinha de sacrifício em sacrifício. Deu 30 milhões na guerra. Quando tive que recomeçar tudo. Então, quando abriu, aquilo vinha debaixo de um sacrifício muito grande. E já em contato com o mundo, as mulheres vinham meia de seda, facilidade, blusas lindas. Tá? Quando abriu, estourou. Talvez falta de tempo. Aconteceu mutatis mutandis, desculpem. Eu fui aluno do Pedro II de latim, fiquei com esse negócio de mutatis mutandis. Não sei bem direito o que quer dizer, mas cai. Fica bem aqui. Nós tivemos um processo mais ou menos parecido aqui. Quando foi o negócio do cruzado, que era para 3 meses, prolongou, estourou. Quer dizer, há sempre um prazo histórico que foi ultrapassado e quando foi fazer, não deu resultado. Aconteceu isso na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, num determinado momento, deteriorou. Acabou no Napoleão. Mário, há pouco tempo você colocava uma preocupação a respeito desse novo contrato de trabalho temporário que o governo propõe um pouco para, enfim, minimizar um pouco essa ideia de desemprego e tudo mais. Você dizia uma coisa muito curiosa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a tua opinião sobre essa política nova. Meu ponto de vista, esse emprego temporário, contrato de emprego temporário, bota o trabalhador de joelhos, porque ele tem um prazo determinado de trabalho. Até quem assinou tem 4 meses de trabalho. Durante 4 meses, esse trabalhador tem que ser bem comportadinho, bem mauricinho, não reivindicar coisa nenhuma. Quando ele já não tem mais aviso prévio, já diminuiu o fundo de garantia. Quer dizer, e ele tem que ficar caladinho durante o tempo que está do contrato de trabalho, então depois ele não renova o contrato. É uma forma de botar o trabalhador de joelhos. O que não parece que não fica bem é quando concebido por um sociólogo de tanta credibilidade. É um acordo entre a raposa e a galinha. É o acordo Cambuim, não é? Do pote de barro com o pote de ferro. O pote de barro é o trabalhador. Está sempre sendo ferrado. O servidor, coitado, já vem vindo há 3 anos que não tem reajuste de salário. Então, eu não gostaria muito de falar nisso, porque dizem que eu sou rabugento. Mas acontece o seguinte, está tudo muito bem, e eu torço para que vá bem, porque eu não moro na Alemanha, eu moro no Brasil. Então, eu tenho interesse que aqui vá bem. Mas eu, com R$100, em 1995, eu comprava, digamos, 10 quilos de comida. Em 98, com os mesmos reais, eu compro 6 quilos de comida. Quer dizer, eu quero saber onde é que eles fazem as compras, para dizer que está tudo bem. Essa informação já me deixaria bastante esperançado. Ô, Mário, o trabalhador brasileiro, o assalariado, é sabido que sofre muito. E o artista? Questões referentes a direitos autorais, por exemplo. Você tem problema? Você tem muitas músicas gravadas no exterior, inclusive. Tá rico. Como é que... Tá rico, né? Não tem nem do que reclamar, na verdade. Portanto, eu gostaria que você abordasse e falasse um pouco a respeito da sobrevivência do artista. Enquanto funcionário, empregado comum, ele labuta, fica correndo atrás do salário mínimo. E o artista, como é que é? Ele fez uma produção tão grande, ele vive bem? O negócio de direito autoral no Brasil realmente é muito complicado. Porque há umas ilusões a respeito de um determinado ponto. No Brasil só há 2 polos de arrecadação de direito autoral. Rio de Janeiro e São Paulo. São onde você pode manter uma fiscalização precária para acompanhar. Agora, o resto do Brasil você não tem condições de acompanhar, porque paga uma miséria.
Só o Rio e São Paulo é que produzem realmente direito autoral. Você não tem condições de botar fiscal no Piauí. Desculpa, na sua terra, Paraíba. Você não tem condições. Você não sabe o que funciona na Paraíba, no Piauí, no Amazonas. Você não tem condições de saber isso. De forma que fica restrito a Rio e São Paulo. Essa que é a grande coisa. E eu lutei muito em direito autoral. Fui um dos fundadores da BCA, quando aquele grupo de compositores saiu da SBAT e fundou a sua sociedade. Levamos 2 anos sem receber tostão, né? O primeiro lugar que nos pagou foi um clube Tupi. Nós tivemos 2 fiscais assassinados que iam cobrar, porque o usuário não gosta de pagar. E eu estou tendo atualmente até um aborrecimento, um certo desencanto, né? Que eu, quando no Pedro II, quando estudei naquele colégio, com licença, eu vou me levantar porque Pedro II é um estado de alma. E eu passei em álgebra, porque estudei num livro da editora FTD, e me deu para passar em álgebra. E eu sou antimatemático, né? Eu sou horrível. Eu conto 2 e 2, sou capaz de dizer 7. Digo até mais do que o Caetano Veloso. Por uma questão de idade, eu posso dizer mais. E a FTD, para mim, era uma coisa realmente séria, merecedora de credibilidade, porque eu passei em álgebra. Agora, acontece que essa editora, no ano passado, publicou uma agenda de uma querida colega, a Angélica, e nessa agenda está uma quadra minha, assinada, aliás. Gosto e preciso de ti, mas quero logo explicar. Não gosto porque preciso sim por gostar. Muito bem, mas não me pediram autorização. Autorização inevitável. Ninguém pode usar uma obra literária sem pedir autorização ao autor. Primeira argumentação da editora, da FTD, foi que há uma lei que permite, quando é em obras didáticas, transcrever trechos. Primeiramente, a agenda não é obra didática. Segundo, uma quadra é um produto pronto e acabado. Começa no primeiro verso, na primeira palavra do primeiro verso e acaba na última palavra do último verso, do 4º verso. Gosto, preciso de ti, não diz nada. Mas quero logo explicar, também não diz nada. Você só diz na quadra, pronto. De forma que não cabe o argumento de aproveitamento e simplificação de um trecho, transcrição de um trecho para uma antologia. E está uma cangancha para receber esse dinheiro. Eu, por exemplo, tenho um amigo advogado, entrou em contato com o advogado da FTD, o advogado da FTD ficou de dar uma resposta há 2 meses que não é encontrado nem coisa nenhuma. Estão fugindo de uma discussão. Isso para mim me desencanta, porque uma editora que para mim era um marco de credibilidade está comparada a todos os usuários de direito autoral que não gostam de pagar. Mário, É triste. Mário, E é o que acontece. desculpa, já que falamos em música, em direito autoral, como é que começou o músico, o compositor Mário? Com piano, Vila Lobos, o avô, o pai, como é que chamava? Meu pai era maestro Antônio Lago. Maravilha. O ambiente lá em casa sempre foi de música, não é? Porque papai era maestro. Meus tios, músicos. Meu avô foi músico de navio. Mamãe cantava o tempo todo, né? Tinha até uma bonita voz. Quando começou a querer estudar canto, papai ficou com ciúme do professor e não deixou mais estudar. Quer dizer, papai era machista. Mas então o ambiente lá em casa era música, era teatro, né? Eu vivia aqueles problemas. Eu sempre ia ao teatro levar partituras que meu pai tinha mandado orquestrar, tá? Mas papai não deixava entrar, né? Me recebia na porta da caixa, não sei se é porque, sei lá, coisas dele. De forma que eu comecei a frequentar teatro, escrevendo, primeiramente, durante 2 anos, eu vendi quadros da revistas. Vendi quadros. Em 33 eu escrevi... revistas teatrais. Teatrais. Eu não sou marchand. Nunca fui marchand. Mas, em 33, eu escrevi a primeira revista assinada por mim. Flores à Cunha. E você, no Teatro Revista, você tem que fazer letras. Tem que fazer letras, não é? Quadros e tal. E, naquele tempo, a música era muito lançada em teatro. O teatro tinha uma grande importância no lançamento de música. Os compositores procuravam os autores para encaixar as músicas. Foi quando eu conheci Roberto Martins, Ataúfo Alves. E daí nasceu um negócio.
a convivência com o autor, o compositor profissional, fora do teatro. E gravei umas coisas, comecei a gravar. Foi daí consequência da atividade de autor teatral. Ô, Mário, e a sua atividade como jornalista? Você chegou a trabalhar em redação, né? Como é que foi a sua atividade como jornalista? Foca, desgraçado. Eu tenho dois que você fatos. fez, assim? Em Fez 30, crítica, eu reportagem? trabalhava num jornal chamado Radical. E a função do Radical era escrever permanentemente contra a Light, para a Light não cobrar a luz. Isso era normal em jornal. Houve um incêndio no Parque Royal. E eu fui mandado para lá. E eu fiz. Parque Royal era uma loja fantástica que tinha no Rio de Janeiro, elegante. Ele explica porque o Sérgio é mais velho do que eu. Conheceu bem essas coisas. Eu fui para a redação. Naquele tempo não era a máquina, era a mão. Você se lembra disso? Aquelas laudas e tal. O secretário de redação era o Vagalume. Você conheceu o Vagalume? Vagalume, Francisco Guimarães. Francisco Guimarães. E já estava na 8ª lauda, estava na hora de fechar o jornal. Ele chegou para mim e disse: ô Nero, contenha-se nesse incêndio de Roma, pelo amor de Deus. E levou. Depois 30, soltura de presos políticos na Polícia Central. Lá fui eu. Ia saindo o Roberto Morena. Roberto Morena estava fazendo um comício na porta da polícia, que ele estava sendo libertado. E eu fiquei apaixonado pelo discurso do Roberto Morena, que o Sérgio conheceu bem, que era um sujeito realmente encantador. Maravilhoso, maravilhoso. E eu esqueci de fazer a reportagem. E foi tanto quando ele saiu, eu saí junto com ele. Eu voltei para o jornal. Aí parece que me demitiram com justa causa. Foi a minha experiência de escrever para o jornal. Foca, legítimo. Ô, Mário, Um de cada vez. oi, desculpe. Vai. Como é que você está se vendo nessa posição agora de biografado? Como é que é? É uma responsabilidade grande. Porque quando... Engraçado, eu resisti um pouquinho, sabe? Até desculpe, a Mônica se antecipou a você. Tudo bem. Perdeu essa chance. Aliás, ela foi ótima, o livro dela é ótimo. Pois é. Mas eu resisti. Esse livro foi uma conspiração, mais ou menos, da Mônica com meus dois filhos, Graça Maria e o Marzinho. Porque ela falou com eles, tal, e ele me dizendo: você vai ser biografado. E eu resistindo. A minha vida é uma vida comum. Tal. Até que promoveram o encontro, ela foi lá em casa. Agora, quando ela chegou lá em casa, abriu uma pasta e começou a tirar documentos, entrevistas que eu dei em 42, 43. Me mostrou uma fotografia que está no livro, da apoteose do primeiro ato, da primeira revista que eu escrevi em 1933. Não sei onde é que ela foi buscar esse negócio. Um cenário de 38, a minha entrada em teatro, eu assinando contrato. Tá. E, bom, essa mulher, pelo menos, procura, não é? E me submeti àquela estiva que são entrevistas, né? Porque vocês, pesquisadores, são muito chatos. Chato. Vocês são torquemados. Reconheço. Não, peraí, mas você disse isso em 1941? Peraí, eu em 41 era uma pessoa, agora sou outra. Não, mas você pensava em 41, você disse isso. Eu esqueço, e eu digo assim, o Trilho pintou 13 vezes a Catedral do Sarney. Pô, cada vez era uma leitura. E você mesmo se modifica, às vezes, no correr do tempo, né? Então você tem que, peraí, em 41 eu disse isso, por quê? Ah, sim, a situação era essa. Quer dizer, obriga você a uma reciclagem para trás, inclusive, muito grande. Felizmente, foram só 15 entrevistas. Você já leu a biografia, mano? Quê? Você leu a biografia, o que você achou? Eu gostei. Eu fiquei encantado com aquela vida que eu estava lendo, rapaz. Porque eu tenho a impressão de que ela escreveu aquela entrevista com amor. Se identificou com o personagem? Quê? Se identificou com o personagem? Não, e tem uma coisa que eu gosto no livro. É uma reconstituição de moldura da época. Porque o homem não faz história. Sérgio faz. Plejano. O homem não faz história. É importante na vida do homem a moldura em que ele viveu. Aliás, eu uso muito isso na rolança do tempo. Eu não tenho grande importância. O tempo em que eu vivi é que é importante. Como era a sociedade, como eram os costumes daquela época. E isso está bem fotografado no livro. Falando isso que eu gosto. Deixa eu só aqui mostrar o livro para o nosso telespectador. Isso é importante, isso é importante. O livro está aqui, Mário Lago, Boemia e Política, da Mônica Veloso, lançado pela Fundação Getúlio Vargas. Escuta, vira um pouquinho mais que não se está vendo bem. Prefácio de Sérgio Cabral. Assim, agora está vendo bem. Sérgio Cabral. Vamos completar, dar a informação completa, tá bom?
Agora, Mário, O além Júlio, dessa... desculpe, o Júlio estava fazendo a pergunta, eu interrompi. Não, eu ia voltar a essa moldura da Lapa dos anos 20, anos 30, que você participou muito. Como é que era a sua relação com a bebida? Parece que você não podia beber muito, que você era muito explosivo, queria sair da bancada. Eu nunca soube beber. Nunca tive resistência para beber. E nós tínhamos uma turma, a Embaixada do Buraco. E eu, quando bebia 3 chopps, já ficava calibrado. Já queria começar a fazer discurso e queria tomar o poder, dizia palavrão, que não acabava mais. 3 vezes fomos parar no distrito. E a turma ia comigo. Na terceira vez, fizemos uma reunião, disse, você está proibido de beber porque está dando muito trabalho. E por uma disciplina de turma, veja, você tinha inclinação para a disciplina partidária. Eu topei e nunca mais vivi. Encerrou a carreira ali. Encerrei a carreira ali porque eu era inconveniente. Mário, o que vocês bebiam no Café Nice? O quê? No Café Nice o que era? Cafezinho? Cafezinho. A gente ficava em torno da mesa e pedindo café. O Roberto Ribeiro até dizia, aqui no Nice, depois do 23º café, qualquer um faz samba. Mário, e o papagaio? O quê? Havia um café chamado Papagaio, Papagaio. que fazia concorrência ao Nice, né? Quem parava muito no papagaio era o Braguinha, André Filho, Foi o Braguinha que me Lamartine, falou. É. Alberto Ribeiro, parceiro do Braguinha, ia muito pro Nice. Mas o Braguinha, Lamartine, André Filho paravam mais no papagaio. E o Ari Barroso no Rio Branco, que é onde se concentrava a torcida do Flamengo. E eu fiquei sabendo hoje pelo Luiz Mendes que o Ari Barroso, quando chegou no Rio, era Fluminense. É verdade. Era pai. Fluminense. Tornou-se É que Flamengo. você não leu uma biografia que foi escrita sobre Que ele Ari Barroso? escreveu, um rapaz aí chamado Sérgio Por causa Cabral do tipo de escreveu. letra. E eu não tenho lupa em casa. Porque você fez um livro dessa grossura em tipo 6. Eu compreendo, aos 86 anos, eu queria diminuir agora. Hein? Aos 86 anos, eu não tenho mais leitura. Mas ele era, ele era tipo 6. teu correligionário esportivo. Bem, desculpe interromper essa conversa aqui muito agradável, mas a gente tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com Mário Lago. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, porque essa noite está tendo um imenso prazer de conversar com o ator, compositor, escritor Mário Lago. Eu lembro que ele está tendo a sua biografia lançada, Mário Lago, Boemia e Política, escrito pela Mônica Veloso, prefácio do Sérgio Cabral, vou repetir aqui, pela editora da Fundação Getúlio Vargas. E, infelizmente, como esse programa foi gravado, você não pode enviar as suas perguntas aqui para o Mário Lago, mas a gente que está aqui pode fazer perguntas. E eu peguei e interrompi na hora que estava numa conversa muito gostosa sobre o Café Nice, etc. Sérgio, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Não, o que o Mário começa a falar de personagens, né, do Café Nice, da época. Por exemplo, um deles, que foi parceiro dele, Nada Lengue e várias outras músicas, que é o nosso Custódio Mesquita, que era um homem insuportavelmente bonito, não é? Intoleravelmente bonito. Abusivamente bonito. Agora, e com um coração generosíssimo, não é? Custódio era capaz de ficar nu no meio da rua se alguém estivesse precisando de roupa, mesmo que estivesse chovendo, e arriscado a pegar uma pneumonia. E ele já tinha tido um problema de pulmão quando adolescente. Né? Então ele dizia para mim, tá vendo? Eu é que sou comunista. a concepção anárquica de comunismo. Agora, era de uma vaidade agressiva, né? Bom, antes da vaidade, da vaidade você pode continuar, mas tem o negócio dele, da generosidade dele, aquela história do relógio, que eu acho fantástica. Nós vimos, ele vinha de um show, o Custódio Mesquita, quando fazia show, botava casaco, smoke, e a velha Camila, a mãe dele, tinha lhe dado um relógio de ouro, com uma chatelete de ouro, tudo de ouro. 4 horas da manhã, 3h30 mais ou menos, nós estávamos numa Síria que tinha vindo do show, já estávamos meio calibrados. Tá? E quando saímos, estava assim, um quadro de Portinari, um sujeito com a bochecha da direita encostando na esquerda, no centro da boca, uma mulher com a criança aqui no colo, outra aqui, a outra dependurada na saia, uma menina, outra com... Era um horror o quadro. E o sujeito virou para mim, para nós, a família, eu posso ficar 3 dias sem comer. Minha família não pode. O Custódio Mesquita pegou o relógio satileno e disse, toma, minha filha. Quando os caras se afastou, eu disse, Custódio,
Você sabe o que é que você arranjou? Esse cara vai vender e vai, pelo menos uns 6 meses ele vive. Eu digo, não, você arranjou uma cadeia para ele. Porque quando ele for botar essa joia no prego, vai ser preso, porque aquele cara não tem condição de ter aquele negócio. É mesmo. Ô, Mário, Desculpa, deixa eu concluir assim. Espera aí, ô Fábio. Não sou eu. desculpa, Eu digo, você vai arranjar uma cadeia para ele. O irmão do Custódio era delegado de polícia, o Albino, que jogou no Glorioso pai do nosso Fluminense. Albino Pinheiro. Que jogou no Glorioso Fluminense. É. Fomos lá acordar o Albino. Pô, ouvi isso, tá? O Albino chateado, 4 horas da manhã, sem acordado. Tá? Mas ligou para todas as delegacias. Que se fosse preso alguém em alguma casa de penhor, naquele tempo havia casa de penhor, avisassem para ele e não fizessem nada. Não vão baixando o cacete, não, porque tem uma história boa aí. E, de fato, 9 horas da manhã, telefonaram para a casa do Custódio, na Rua Ipiranga. Tá? Lá fomos nós para a casa da Gontia, na Rua Luiz Camões. Estava lá o cara, preso, chorando, a família toda chorando, porque ele foi empenhar aquele negócio, chamaram logo a polícia. Mas avisaram a polícia também, né? Fomos lá e ficou esclarecido. O Custódio instalou essa família toda na Rua Lavradio, em 2 cômodos, e arranjou um emprego para o cara. O Custódio tinha disso. Agora, uma vaidade desmedida, né? Não admitia que tivesse a mínima restrição a ele. Uma vez nós estávamos conversando, e virava bicho, né? Nós estávamos conversando, chegou um amigo e disse, Custódio, ontem eu estava numa casa aí conversando, e alguém falou mal de você. Se foi mulher é porque eu não quis comer. Se foi homem é porque eu comi a mulher dele. Todo era isso. Agora, era uma das figuras do Como é que Nietzsche. vocês Agora, fizeram a música? Tinha figuras fantásticas. Nada além disso. Como é que vocês fizeram? Nada além era uma revista Rumo ao Catete, que era um quadro todo de mímica musicado, é uma espécie assim de loja americana. Quando abriu, né, que era um negócio mais ou menos chique e tal. Então havia uma série de incidentes. O coronel com a menina, fazendo compras, gigolô, apanhando todas as joias que ela escolhia. Tá? Aquela peripécia toda, e chegava um mendigo na porta. Então as balconistas iam buscar o mendigo, né? E começavam a oferecer coisas, e ele não aceitava nada. Até que o gente, mas afinal, o que o senhor quer? Nada além, nada além. Foi isso. Agora, o Nietzsche tinha a figura, o Wilson Batista. O Wilson Batista era o maior batizador de apelido no Cafenice. O Orestes, que você conheceu, tinha um corcova aqui, né? O Wilson Batista apelidou de Corcunda de Notre Nice. Corcunda de Notre Nice. O Marino Pinto era um sujeito parceiro do Erivelto, de cabelos brancos, respeita ao menos meus cabelos brancos, meu parceiro do Samba, inclusive. Marino Pinto chegava numa roda, era esfuziante. Agora ele tinha um problema de asma. A proporção que ele ia falando, ele ia ficando cansado, como eu estou, mais ou menos, ia repetindo as coisas, falava pouco, esticava o assunto. Então, o Wilson Batista apelidou de ovo quente. Depois que esfria, ninguém quer. Agora, o apelido mais sensacional dele era um cara que frequentava nisso. Lindo, mais bonito que o Custódio Mesquita. Não era compositor nem nada, mas gostava da roda, né? Gostava de conversar. Aliás, falava bem, entendia de música, dava palpite e tal. Agora, ninguém queria sair com ele na rua. Porque era covardia, né? As mulheres só queriam coisa com ele. Né? Só queriam coisa com ele, a gente sobrava. Uma vez uma mulher parou diante dele, fazia uma paisagem. Muito bem. Lá pelas tantas descobriu-se que o cara que dizia que era casado, não queria arranjar aventuras, ele era bicho. Na noite em que ele entrou no Nice, o Wilson Batista olhou e disse, a inútil paisagem. Mário, como é que foi? O Wilson, e agora? O Germano Augusto, dizia, o apelido que o Germano Augusto deu no Wilson Batista era a alma do cão. Que era aquele jeitinho dele de falar assim, quer dizer, ninguém via o olho dele direito, não, daqui a pouco você estava ferrado. Ataúfo. Ataúfo Alves. O Ataúfo era o mais elegante. O Ataúfo tinha o apelido de Urubu Malandro. Quando ele não suportava, né? Quando ele vinha vindo, a gente se escondia. Ficava louco da vida. Ficava subindo. O Gilberto Alves era palha de aço. Né? Roberto Martins era o Dorothy Lamour, que se parecia com a Dorothy Lamour. O Alberto Ribeiro, o Orestes Barbosa, dizia que era padre à paisana, que o Alberto tinha uma maneira calma de falar. Né?
É Padre Paisana, Padre Paisana. Cada paisana. E o Noel Rosa, você teve alguma história com E o o Mário Noel Lago era Rosa? o quê? Não me lembro do meu apelido, não. Chamavam de Lagartão. Larga. É, lagartão, é verdade. É Lagartão. Você O Ciro presenciou- Monteiro, inclusive, te chamava de lagartão. O quê? Ciro Monteiro te chamava de lagartão. É, formigão. Ciro era o O formigão. Ciro era o formigão. Você conhece a história do Ciro Monteiro com o Duarte Moraes? Não. Os dois viviam disputando quem é que fazia o trocadilho pior, né? Era disputa de trocadilho pior, né? E aquilo era. Viviam procurando. E um dia o Duarte Moraes pensou um trocadilho sensacional. Mas para fazer tinha que mudar do Rio de Janeiro. Foi morar na ilha de Paquetá. Passou, o pessoal disse, o Duarte morar na ilha de Paquetá, daqui a pouco ele está voltando, pô. Farrista, gostando de um cabaré, de um papo até de madrugada, não vai ficar submetido ao horário da última barca. Mas o negócio estava sendo levado a sério, né? Acabava o programa, ele disse, boa noite, o pessoal, não, fica aí, não posso perder a última barca. Tá? E passou um ano, o pessoal ficou desconfiado, preocupado. O que é? Alguém fez alguma coisa ao Duarte, para se afastar da turma, estará doente, está tido um problema com a família. Né? E o Ciro era muito amigo dele. Disseram, Ciro, fica o Duarte, o que há? O Ciro foi conversar, ô Duarte, você não se cansa da ilha de Paquetá, não? Canso. E o que você faz quando cansa da ilha de Paquetá? Troca de ilha. Faz um pior do que esse. E o Ciro foi afora. Foi a época que estava fazendo grande sucesso, a pausa para meditação no Júlio Lozada, né? Que eu falei ainda há pouco. Então eles estão indo os dois pela Presidente Vargas, quando passou perto da central, o Ciro disse, espera aí. Tirou a caneta do bolso, mirou no relógio assim da central. Afastar. O Duarte depois disse, ô Ciro, o que é que há? Pausa para medir estação. Mais um pior do que esse. Era uma coisa. Olha aqui. Do Ciro Nunca vi ninguém fazer um samba do Café nisso. Do Ciro Fantástico é dele com Ademar Cazé, que tinha uma atriz, uma veterana e tal, sem dinheiro, esperando para falar com a Ademar Cazé, para arranjar um emprego, né? Estava lá, muito triste e tal. Aí falou com o Ciro, Ciro, pede a Ademar Cazé para me atender. Aí, o Ciro foi lá e falou assim, ô Cazé, quem está te esperando aí é a tristeza. Era disputa de Mário, e o Nelson Rodrigues? Você também, durante uma época, foi muito amigo do Nelson Rodrigues, né? Você também... eu fiz uma peça do a Nelson estreia Rodrigues. do Beijo no Asfalto, que você vai dirigir na Bahia. Exatamente. O Ulisses é um grande diretor de teatro. Obrigado. Adoro a Bárbara Eleodoro. Somos amigos. Como é que era a tua relação com o Nelson? Como é que era o Nelson, essa figura tão importante, né? O Nelson era uma figura assim de falar pouco. Ele não falava muito, não. Fazia grandes pausas, porque ele era meio tati-bitati, né? E você, se reparar o diálogo dele, você pode marcar em cartão de olerite. Ele tem um ritmo próprio. Eu disse para você. Disse para você. É todo assim, a frase curtinha, intercalando. Agora, ele não assistia aos ensaios, né? O sério ensaio de mesa, ele não participava. Assistia aos outros ensaios, calado, depois chegava muito perto assim. O que é que você está achando do papel? O que é que você está achando do papel? Você gosta do meu diálogo? E teve um caso, né, que ele perguntou a Fernanda Montenegro, Fernanda, qual é o autor cujo diálogo você mais aprecia? E ela disse, Jorge Andrade, que era aquela turma fascinada pelo Moratória, né, que representou a explosão deles todos no teatro. E a cena que você conhece, que o delegado está interrogando a... Nem me lembro como é o nome da menina, né? A esposa do Arandia? Você disse? Não sei. Está interrogando, que querem provar que o Arandia é homossexual. E ele aqui, de repente, era o Ítalo Rossi. Pegava uma cadeira para dar uma cadeirada na Fernanda. O Ítalo tem, até hoje, adoração pela Fernanda. E o Nelson disse, tá faltando uma coisa, ele tem que xingar a mãe dela. Tem que xingar a mãe dela. Isso para o Ítalo era uma tortura. O Ítalo tem que xingar a mãe da Fernanda, não era a mãe da personagem, a mãe da Fernanda Montenegro, para ele, né? E foi aqui o ensaio que ele ia dizer. Estava o Nelson aqui e eu, Oswaldo Loureiro, aqui sentado atrás dele. Até que pegou a cadeira, filha da, e disse, mas silabando, para se poder dizer, não é?
O Nelson com aquela paixão, teatro é uma coisa horrível. Uma primeira dama do teatro. Tem a mãe xingada de anos 600. A vingança, né? Essa é a Arma vingança. de falha. Agora, ele tinha diálogos de silêncio com o Otto Lara Rezende, várias vezes eu fui ver, os dois ficavam olhando para cada outro meia hora, porque toda noite, ele ia, todo fim de expediente, ele ia visitar o Otto Lara. Eles ficavam num jogo ali que eu nunca entendi, negócio de jogo de palavras, ficavam olhando um para o outro, daqui a pouco, tal. E aí espera. Eu só tive paciência 2 vezes, né? Terceiro silêncio, eu aguentei e fui embora. No dia seguinte, ele inventava uma história do Otto Lara. Ele disse que uma vez eles iam de carro, ao carro de sonho na praia de Botafogo, aí estão parados, de repente, o Otto Lara olhou, viu o Pão de Açúcar, assim, olha que montanha bonita. Assim, ninguém descobre o óbvio lulante. Ninguém vê o óbvio lulante. O Otto Lara só conheceu agora o Pão de Açúcar. O Nelson tem umas coisas de aquele negócio. A torcida do Maracanã vai até minuto de silêncio. Até minuto de silêncio. O VT é burro. O VT E tem toda a razão. Nessa afirmação tem toda a razão. O videotape é burro, tem toda a razão. O videotape não esclarece nada. Mário, continuando a falar de teatro, me fala do Procópio, do Joraci Camargo. Eu fui muito amigo de Joraci Camargo, por causa do Joraci Camargo eu me tornei ator, não é? Porque eu conhecia o Joraci Camargo já da SBT, éramos amigos. E eu, quando o Joraci Camargo organizou a companhia dele, que resolveu ser ator, eu acompanhei todos os ensaios, né? Ele ia para o norte. Eu estava ali toda noite e tal, depois saíamos, íamos no teatro. E ele foi para o norte. Quando voltou, ele ia reorganizar a companhia, porque tinha gente que precisava sair, tinha outros contratos. Então. E ele contratou um galã, Didinho, para substituir o Cavalheiro. Muito bem. Agora, o Didinho era um galã rústico. Não era o tipo de galã que eu gostava, que servia de escada para o Procópio. Tinha sempre que ser um sujeito elegante, de preferência, né? E o Didinho era um ótimo galã, rústico, né? Maneira de falar e tudo, bruto. Uma noite eu estou assistindo ao ensaio, ele disse, ô Mário, quer ser ator na minha companhia? O Ramos, que era o diretor do espetáculo dele, disse, olha, o Mário já leu uma peça para mim, e inflexiona bem, o resto deixa comigo. E foi assim que eu me tornei ator. E sempre amparado, trabalhar com o Joraci era uma delícia, né? O Joraci tinha um negócio maravilhoso. Ele, antes do espetáculo, para justificar a canastrice dele, ele batia um papo com a plateia, né? E já ia desculpando, né? O meu espetáculo. Se alguém estiver com sono e dormir, eu não me incomodo. É sinal de que a minha peça tem condições terapêuticas. E vai ver que aquele espectador estava com insônia. Minha peça foi boa para ele. Tanto que o Oscar Jordão, que foi o empresário que trouxe para São Paulo, insistiu para ele, pagava cachê por fora. Para toda noite ele fazia o papo com o espectador. Ô Mário, são tantas as histórias que você tem, mas uma especialmente me chama a atenção, e eu gostaria que você esclarecesse. Você presenciou uma briga histórica entre Madame Satã e o grande Geraldo Pereira, né? Como é que foi isso? Realmente o Geraldo morreu por causa do Satã? O Geraldo Pereira era uma moça, quando estava sóbrio, né? Era delicadíssimo. Beijava a minha mão, o seu Mário. Mas quando triscava, ficava uma fera, ficava procurando briga, né? Estava procurando briga em qualquer lugar. E uma madrugada estava o Satã no Café Imperial, esquina de Avenida Mendes Sá com Lapa, café até bonito, todo cheiro, rococó. O Satã estava tomando uma média assim, chegou o Geraldo. E começou a provocar o Satã, porque ele queria uma briga qualquer. E o Satã disse, seu Geraldo, que é isso? Até que o Geraldo disse, vou lhe dar uma porrada. Já não vai não, Geraldo. Aí levantou e decidiu atestar a briga rápido e raio na barriga. E o Geraldo tinha um câncer na barriga, no intestino, não sabia. Você terminou a morte, Geraldo Pereira. Mas o Madame Satã era pequenininho, era... Mas era uma fera. Eu conheci Satã brigando com 8 meganhas. A coisa mais difícil era prender o Satã, porque 2, 4 não prendiam, não. E ele estava brigando com 8 meganhas ali na Lapa, os outros tinham falho na mão,
E ele pulando, ciscando, de repente ele patolou com ele patolou um chanfalho. Agora o barulho é meu. E os outros fugiram. Quer dizer, mas o Geraldo Pereira morreu em consequência dessa briga. Em consequência da briga. O Geraldo ficou doente, morreu na hora. Ele foi Não, morreu na hora. Porque ele tinha um câncer no Porque o intestino. Geraldo, o próprio Madame Satã, essa história tem... Várias pessoas. Na nossa entrevista que ele nos deu lá no Pasquim, ele disse que deu um soco no Geraldo bateu a cabeça e morreu. Não é verdade. No meio fio, teria sido. Não foi isso, não é verdade. Então foi um rabo de arraia mesmo? Foi. Foi rabo de arraia na barriga. Tinha problema, exatamente. Ele tinha cândido na bexiga. Morreu disso. O Mário disse que assistiu isso. Pois é. E os irmãos Meira? Os irmãos quê? Meira. Eu conheci o Meira Chapinha, né? Não, o Meira, os dois da Chapinha, Lapa. exatamente. É Meira Chapinha. Chapinha. O Meira Chapinha, que é engraçado, em 35 ele estava preso, né? E ficou preso o Guioldi. Ele ficou amigo do Guioldi. Aquele dirigente. Secretário do Partido Comunista Argentino. Argentino. Por quê? Ele gostava do Guioldi, no Dobbs. Né? Ele recebia a comida que a francesa levava para ele e repartia com o Guioldi. O Guioldi, quando foi uma conferência sul-americana aqui, que até quando no domingo queriam fazer uma reunião, o dirigente boliviano, eu me vou ao futebol. Ele foi para futebol. E então o Guioldi, quando chegou ao Brasil, me encontrei ali na Glória, ele disse, Meira, você conhece Meira? Eu já sabia da história. Eu conheço. Onde está Meira? Ele na cárcere? Sempre na cárcere. O Meira tem uma coisa fantástica, né? Ele vivia à custa de uma francesa, né? E a francesa enrabichadérrima por ele, né? Chegou num ponto que ele queria cair fora. Mas, quer dizer, como é que eu vou fazer? A mulher vai me perseguir, vai me matar. Que era aquela paixão de matar, né? Paixão de apaixonete, né? E ele falou, a francesa era a mulher preocupada, por excelência, com a limpeza. O Meira começou a não tomar banho. E só comia alho e queria beijar a francesa. E ela sai. E aquele cheiro cada vez piorando, né? Um dia a francesa deu ordem de despejo. Felizmente, agora estou livre. Era a alma do cão. Ele pegava turista lá no Corcovado. Essa ganha, essa perna, o teu samba do Moreira, essa ganha, essa perna na voltinha. Era mestre nesse negócio, ele fazia ali presente no nisso. Ele era traficante também de tóxico? Eu nunca soube disso. Que me contaram que quando Orlando já estava naquela dependência total, ele e o Peri Bom Cabelo humilhavam o Orlando. Mas eu não sei se é verdade, me contaram. Era uma história que correram nisso. Me contaram mesmo do Wilson Batista, que o Wilson se viciou lá com os irmãos Meira. O Wilson Batista, quando voltou de Paris, já não cheirava mais. Era cheirado. Porque voltou completamente. E um grande sambista, né? Está esquecido aí, não é? Está esquecido aí. Grande sambista. Mário, Desculpa, por favor, vai. Todas essas histórias que você conta do Café Nis, toda essa malandragem, essa boemia carioca, como é que isso acabou? Como é que essa fase terminou no Rio de Janeiro? O que aconteceu? Foi a cidade que mudou? Não houve uma renovação de personagens? Foi a cidade que mudou, velho. Mudaram os pontos de encontro. Café Nis era no centro da cidade. Mudaram os pontos de encontro para Copacabana, Santa Teresa, São Cristóvão. Quer dizer, houve esta coisa, o enchaînement desfez. Agora, há igrejinhas. A gente se encontra no degrau. Ainda funciona no degrau? Plataforma. Tá. Não há mais um ponto central onde se encontrava. Mesmo naquela época, havia o Nício, o Papagaio e o Rio Branco. E aqueles restaurantes estão lá, da Brahma, que eram perto ali da Galeria Cruzeiro. Galeria Cruzeiro. Desapareceu o convívio. Porque a cidade se verticalizou, velho. O Nício ainda é do tempo da horizontal. Agora, fica difícil. Você não tem mais, por exemplo, vizinho. Você tem companhia de apartamento, companhia de elevador, não tem mais vizinho. Mário, E a cidade desapareceu, a vizinhança na cidade. Mário, falar em amigos, como era o teu relacionamento com o Vila Lobos, com a dona Lucília? Eu era vizinho do Vila Lobos. Eu morava no 10 e ele morava no 12. Ou ele no 12 e ele no 10. E eu vi o Vila Lobos compondo Alma Brasileira.
Aquela que depois a Baquiana passou a ser Baquiana. E as aulas Era dia de aula minha, com Dona Lucília. É. E ele estava compondo isso. Quando eu cheguei, ele disse, menino, hoje não tem aula não, porque eu estou compondo. Ele tinha tocado com meu pai na orquestra na sala de espera do Odeon. Ele tocava ainda violoncelo. Nazaré. Tocava violoncelo. E o Cinema Odeon, que ficava na esquina de Avenida com 7 de Setembro, tinha sala de espera com orquestra. E o Villa-Lobos tocava na orquestra. E quando você se desencaminhou para a revista, para a música popular, o que é que ele falou? Não, quando eu parei de estudar piano, porque eu estava estudava. piano com a senhora dele, né? Dona Lucília, que foi a quebra-galho, né? A grande quebra-galho, que pegou o tempo do osso. E foi Dona Lucília, eu já tinha feito até participado de uma apresentação no Instituto Nacional de Música, com Dona Lucília. Brailovski. E o Villa-Lobos, não pode ser, você tem uma disposição para o instrumento incrível, tá? Não pode ser, meu filho. O Villa-Lobos foi da minha negócio de foca. Eu esqueci, Exército. Eu escrevi uma reportagem para o Correio da Manhã. Quando ele voltou da Europa, eu fui fazer uma entrevista com ele. Ele era muito desbocado, né? Meu filho, quando eu cheguei lá, pensavam que eu era homossexual. Depois é que viram que eu era meia coxa, né? Aí se converteram. Ô Mário, essas histórias que você está escrevendo em 16 linhas, o que elas têm? Primeiro eu queria que você contasse o que são essas histórias em 16 linhas e me dissesse e que diga se elas têm algo de autobiográfico, de memorialismo. Não, esse negócio de 16 linhas é uma prova de masoquismo. Eu sou masoquista, evidentemente. Porque eu estou com um projeto de escrever histórias em 16 linhas datilografadas. Nunca passar dessas 16 linhas. Então é um exercício maravilhoso. Você pensa uma história, já vai no organograma, já vai fazendo uma dieta calórica, né? Das palavras, tá para chegar nas 16 linhas. Mas acontece quando você começa a bater a máquina, aquela batida à máquina enlouquece mais do que as sereias querendo conquistar o Ulisses, né? Não é você, não, o outro da mitologia. Fora que, de repente, você escreveu 40 linhas. Então, você tem que enxugar a matéria, enxugar o conto, mas sem virar ficha técnica. Tem que ter um sabor de narrativa. E é uma maravilha, o que se gasta de papel, o que rasga de papel, é uma grandeza, rapaz. Eu estou fazendo a fortuna do dono da papelaria. Agora, eu me divirto grandemente, não tem nada para Você não aderiu ao computador, então? Não, computador eu passo perto, com licença, meu senhor. Merece profundo respeito. O computador e o mar são pessoas com as quais eu tenho um Agora, Mário, por que 16 exatamente? Tem alguma simbologia nisso? As 16? Podiam ser 20? Ou... Não tem numerologia no negócio. Não foi nenhum numerólogo, não é negócio de Jorge Benjó, não. Escolhi 16, não tinha escolhido 20. Agora, 16, o desafio é maior. Mas elas são autobiográficas? Então, é tal negócio. Talvez seja uma demonstração de masoquismo. Eu não tenho preconceito, eu gosto. Agora, você escreve 40 linhas, peraí, vamos enxugar, mas peraí, não pode, vai virar. Eu já rejeitei muitas, porque para sintetizar ficava ficha técnica, então não serve. Você já conseguiu encaixar quantas nesse tamanho, Mário? Você já conseguiu encaixar quantas nesse tamanho? Quantas eu histórias? tenho umas 50 mais ou menos. Mário, tinha uma na pesquisa aqui que o Jaime faz sobre você, eu li uma matéria da sua filha da Graça, na Folha de São Paulo, que na época dizia que você fazia um dicionário. Esse dicionário ficou pronto? Você terminou? Não, eu estava... Não tem nada que fazer, então você descobre coisas. Porque não pode parar, se parar murcha. Então, um dicionário para encontrar, não para procurar. Porque todo dicionário é para procurar a palavra que você não conhece. Você vê escrita... Agora, de repente, você diz, o jeito que tem um aspecto de avestruz, de urubu, como é que é? Não tem, você vai procurar na palavra e não dá. É volturino. Volturino. O sujeito que come peixe, como é que se diz? Você não encontra na palavra peixe, não é nada. É ictiófago ou piscívoro. São duas etimologias. Então, eu bolei um dicionário. Na palavra peixe, por exemplo, você define o negócio ver, piscívoro, ictiófago.
Vê? Vulturino, tá? Mas não me interessou, porque o próprio Aurélio Buarque, não, o dicionário tem uma temática, tem um esquema, é assim que se deve fazer. E eu desisti da ideia. Mário, Cheguei a fazer umas páginas. Mário, voltando aos bagaços, me fala da Casa de Caboclo. A Casa de Caboclo foi uma companhia do Duque, que funcionava na Praça Tiradentes. Quando ele voltou de Paris, ele criou. Não, ele já tinha voltado de Paris há algum tempo já. Já não era mais. Paris foi um negócio do princípio do 21, coisa. 22. Primeira metade do século, não é? Foi, ele voltou. 20. Já no negócio foi 30, por aí. Década de 30. Então era espetáculo com música sertaneja. Trabalhava Jararaca e Ratinho, Ranchinho Alvarenga. Trabalhava na Casa de Caboclo a avó da Marília Pera, a Antônia Marzulo. Então eram esquetes sempre regionais, era coisa regional. E eu, com História do Escrito, é que rompemos o esquema do Duque, quando ele foi para o Teatro Fênix. Nós escrevemos a burleta sambista da Cinelândia, que inclusive a nossa dificuldade é que nós tínhamos que aproveitar Jararaca, Ratinho e Ranchinho Alvarenga. Como é que nós vamos fazer? Bom, Alvarenga e Ranchinho são boys da estação de rádio, porque se passavam numa estação de rádio. Jararaca e Ratinho são dois assessoristas. Pronto. Arranjava uma situação para eles se encontrarem e cantarem, né? É porque eles, inclusive, são de tempos diferentes, né? O Jararaca é 22, 24, não é isso, Sérgio? E o Alvarenga e Ranchinho é depois. Bem depois. Vieram Não, muito mas o Jararaca se perpetuou, velho. É? O Jararaca foi alcançado por 64, velho. Foi alcançado por da Rádio Nacional, alcançado por 64. Jararaca já virou eterno. Já tinha virado esfinge naquela época. E o Ranchinho Alvarenga... Agora, e ponto? Hã? Que histórias você me conta dos pontos naquele tempo? Por exemplo, Que ponto de Procópio teatro? Ferreira. Ponto de teatro? É. É uma profissão que desapareceu, né? É. E era uma coisa interessante, porque as peças não duravam muito em cena, né? De forma que o ponto era importante, porque você recebia, eu já estive até conversando com o Ulisses, você não recebia a peça pronta, você não fazia ensaio de mesa, você recebia o seu papel, com as deixas. E o ensaio já era marcando, né? Passa quatro, remonta, aquela terminologia toda que você conhece, você encontra, aliás, no Stanislavski, essa terminologia. Quer dizer, então o ponto era de uma importância muito grande, porque você nem sempre tinha decorado tudo, né? E o ponto que os franceses chamam de souffleur, os italianos de suggeritore, porque realmente sopravam. E o Procópio Ferreira tinha um ouvido impressionante. Né? Então, foi criado pelo Leopoldo Frois, a mania do grande estrela não fazia os ensaios, não comparecia aos ensaios. O Frois só chegava no ensaio geral. Assistia ao ensaio geral da plateia, o contrarré ia marcando por ele. Acabava o ensaio geral, ele ia para o camarim com o ponto, para se assenhorear do assunto, e depois ia pelo ponto. O Procópio adotou a mesma coisa depois que se tornou célebre. Agora, com o teatro, hoje não é possível, não há mais o ponto. Essa profissão desapareceu. Mas é uma historinha... Com o Procópio Ferreira, o negócio de ponto tem uma coisa trágica. Quando ele montou aqui em São Paulo, não me lembro o nome do autor, As Mulheres Não Querem Alma. Uma peça toda em verso e princípio do século. E ele entrou, a plateia, ele entrou 40 minutos depois de começar, não tinha dado um sorriso. Ele já entrou perturbado. Daqui a pouco ele disse para o Modesto, não estou ouvindo o ponto. No fim do segundo ato, fechou o pano e a dona Luísa Nazaré saiu como se fosse para assistência, porque não tinha mais condição de continuar o espetáculo. Não estava ouvindo o ponto, porque estava tão perturbado que não ouvia o ponto. Mário, a propósito de teatro, você está fazendo já há algum tempo, já há uns 2 anos, por exemplo, um vitorioso show de grande sucesso. Me fala um pouco desse show aí. Esse show foi uma conspiração do meu filho, Mário Lago Filho. Porque eu conto aquelas histórias todas em casa. Tá? Um dia aquele sem vergonha chegou para mim e disse, papai, está pronto o show. As músicas já estão escolhidas, só falta encontrar um lugar para fazer o show. E que show?
Isso que você faz aqui em casa, isso dá um show. Você conta as histórias e as músicas, a gente arranja, já estão escolhidas e pronto. E assim nasceu esse show, que começou numa primeira versão, naquele... Que teatrinho lá no Leblon. Lá naquele hotel embaixo, Meridian, Ah. que era um projeto da Cury sobre letristas, né? É. E o último espetáculo foi o É meu. Solange Cafuri. Solange Cafuri. Então, foi a semente daquele show. Aí pegou-se o gosto, né? E fizemos um espetáculo depois. No Regina, no 6h30. Naquele tempo o show era com Tânia Machado, Chamon, que continua até hoje, o Amleto, Omar, Paulão e Carlinhos na bateria. Viajamos pelo interior de São Paulo, tá com esse show. Agora voltamos, uma segunda versão. Ainda estava a Tânia Machado. A Tânia Machado fez 2 versões conosco. Depois, na terceira versão, já saiu a Tânia, e agora nós fazemos com o André Beliene, Inês Perdigão, já trabalhou conosco o Josimar, depois precisou sair, a filha dela, Mariana Bernardes, e na percussão, o Paulino, quando não pode, o Pelé. E com essa já fizemos Brasília 2 vezes, Salvador. E são companheiros ótimos, porque é uma diversão, sabe? Às vezes eu chego lá e digo, olha, hoje eu vou contar outra história. Quem quiser esse show, telefona para onde? 521-9291, 287-3410, contatando com o Mário Lago Filho. Eu vou repetir até o... 021. Espera aí, deixa eu repetir. 021-287-3410 ou 021-521-9291. Mário. Tá claro ou preciso repetir outra vez? No final. Tem uma história muito boa da sua vida que não está no show. Eu queria que você contasse aqui. O dia que você foi pedir um vale ao Roberto Marinho. De um dinheiro emprestado. Né? Conta essa história. Modesta parte, eu sou o único que até hoje fez um vale no Roberto Marinho direto. Né? Diretamente. Diretamente. Estava em cena, estávamos gravando Shake de Agadeira. E quando eu ia para a gravação, estava um inconveniente oficial de justiça na minha porta. Porque, é preciso para explicar isso, eu fiquei 2 anos e meio depois de 64 que não me dava emprego, não? Eu tinha sido secretário do Sindicato Caderista, temos 3 greves, era a hora da forra, do empresariado, tá certo. Mas depois consegui. O Henrique Martins, que eu contei, me levou para a Globo para fazer o Otto von Luck, né? Eu estava endividado até aqui. Estava um oficial de justiça com uma promissória apontada. Eu fui gravar e agora como é que eu faço? Telefonei de lá, telefonei para o Walter Clark, não tinha chegado. Aí, a Márcia de Windsor. Vamos fumar. Uma coisa gostosa que eu ouvi ontem numa festa, eu encontrei o Dr. Roberto Marinho. Ele fez grandes elogios a você, inclusive disse que vocês não pensam da mesma maneira, mas ele aprecia muito você. Eu digo, é? Corri para o telefone, telefonei para o Globo. A telefonista disse, Mário, aquele tempo do sindicato, tá? Porque nós conseguimos muita coisa no sindicato, inclusive as férias de 30 dias, foi a primeira categoria profissional que teve férias de 30 dias. Eu digo, escuta, o doutor Roberto Marinho já chegou? Acabou de chegar, eu digo, me liga para lá. Atendeu a secretária dele. Eu digo, doutor, eu preciso falar com o doutor Roberto, que acabou de chegar. Ela disse, quem quer falar com ele? Eu digo, Mário Lago. Daqui a pouco ele chegou. Alô, Mário. Eu pensei que eu ganhei o jogo. Doutor, nós não nos conhecemos pessoalmente, infelizmente, e eu quero telefonar porque sua empresa tem um defeito. Isso qual? Eu digo, paga em dia. Naquele tempo pagava quinzenalmente. Eu pago em dia, né? Às vezes, no transcurso de uma quinzena, surge uma dificuldade, e até para acabar a quinzena, então, já acabou o dinheiro. E eu estou hoje, quando eu ia ao sindicato, aconteceu isso e isso. Ele disse, de quanto é a promissória? A promissória é de 400. Digo, bom, tem que ter uma vantagem nisso. É de 600. Ele vai gravar sossegado. No fim de 15 minutos, estava o secretário do Walter Clark com o cheque na mão. Fui o único que fez
vale diretamente. Você pagou depois? Teve que pagar? Como é que foi? Foi um empréstimo? Combinado, paguei 1 ano. Durante 1 ano. Nessas horas você lembrava do conselho do seu pai, quando você era jovem? Você estudou para ser ou diplomata, ou pianista clássico, ou advogado, que você se formou. Dizia, ó, não vai ser artista. Primeiramente, você lembrava nessas horas? Eu era muito alto, né? Sempre fui alto, magrinho. Então minha mãe sonhava para mim ser concertista de piano, porque naquela época os concertistas te apresentavam de casaca. E eu tinha uma figura, o físico de rolo para uma casaca. Diplomata também, né? Magrinho, tal, casaca não fica bem gordo, né? Jô Soares de casaca ficou horrível. Nem embaixo. Magrinho, tá? Mas acontece que eu larguei o piano. Que eu já estava impressionado com o samba, inclusive, por causa da barreira do Senado. Se fazia um sambinha ali, eu já tinha ouvido e gostava. Aí o sonho passou a ser Instituto Rio Branco. Fazer concurso, afinal de contas, tal, um filho diplomata que usa casaca, tal. Mas não me interessou. Mas a perseguição, aquela obsessão materna, eu tinha que ter um título. Então eu fui estudar direito, porque minha mãe dizia, meu filho, eu queria largar o curso no 2º ano. E negócio de cristão novo, né? Nas ideias, tal, eu achava que eu largando a faculdade, a revolução ia ser no dia seguinte, porque eu ia me empenhar totalmente. Mas minha mãe disse, não, meu filho, acaba o curso. Porque sempre um título, amanhã você quer fazer um concurso, já tem um título. Tá? E eu fiz o curso de Direito. Quando eu recebi o diploma, eu disse, mamãe, o diploma está aqui, botei em cima do armário. Porque eu já estava escrevendo para teatro. A minha formatura foi no Teatro João Caetano, onde estava ensaiando uma peça minha. Foi até muito engraçado, porque foi no tempo de 2 sessões, né? O orador da nossa turma, o Coração de Virada, era 5 horas. Mas o orador da nossa turma é do interior de Minas, né? E veio a família toda, né? Então ele não acabava nunca aquele discurso. 7 horas as guerras foram chegando e tal. E eu estou lá dentro na caixa com os formandos todos, né? E eu era o Marzinho, que era o autor da peça. Conhecia aquela raça toda e comecei a apresentar o pessoal às guerras. Tá? Na hora de chamar os formandos, estavam todos eles pelos cantos da caixa, tá? Tinha que correr atrás, vai, olha, é você. Tá? Anos depois eu encontrei o Ari Franco, que tinha sido o paraninfo da nossa turma. Encontrei ele e disse, olha, eu estava vendo toda aquela safadeza que vocês estavam fazendo na caixa e não perdoa você até hoje por não ter me chamado. Né? Eu tenho uma curiosidade, Mário. Se você tivesse que eleger as 3 principais músicas feitas por você, no seu repertório, quais seriam? E seus intérpretes preferidos também, quem seriam? E ainda emendando, você tem várias músicas gravadas no exterior também. Eu gostaria que você falasse dessas coisas, se fosse possível. Bom, eu nunca elegeria aquele cantor inglês que gravou pela primeira vez a Aurora, de jeito nenhum. Mas as músicas que fizeram sucesso, realmente são aquelas que ficam mais na lembrança da gente, porque ficam no bolso. Né? A infraestrutura determina a superestrutura. Né? A infraestrutura, eu sou marxista, a infraestrutura determina a superestrutura. A superestrutura é a emoção. Né? Olha aqui, não tem nada além. Ai, que saudade da Amélia Aurora, atira a primeira pedra, dá-me tuas mãos, será que eu estou vendo agora no show? Que é um sucesso de hoje, todo mundo canta, será? E os intérpretes? Gravou Galhardo. Os melhores, Orlando. Com Orlando Silva eu gravei, nada além. Enquanto da saudade. Dá-me tuas mãos, e número 1. Você gosta da gravação de Gal Costa para Nada Além? O quê? A interpretação de Gal Costa para Nada Além? Gosto muito. É uma outra leitura, não canta com o Orlando Silva. Não canta como o Nelson Gonçalves, que também gravou, nem com o quarteto em si. Essa música é muito gravada, né? Ela foi Gal Costa. E como tem a Bethânia tem 3 gravações. Mas a Gal entre Gal Porque e é a Bethânia. música preferida da Dona Caló. Entre Gal e Bethânia, você ficaria então com a Gal Costa? Como vocês veem, a mufa está pifando. Bastos, queria fazer alguma pergunta? Não, eu queria dizer só que é uma alegria muito grande estar aqui, rever o Mário, que tem o peito coberto de medalhas, né? Títulos de toda a ordem, desde a homenagem do Rio de Janeiro, de Brasília, 3 títulos e várias cicatrizes, né? Das prisões todas e outros pequenos desgostos.
E acho que essa coisa que ele faz, essa coisa em volta, entende? É que é fascinante, é que dá sentido à obra dele, à obra de cada um, à vida de cada um. Tem uma coisa do Mário que eu gostaria até De bagaços. essa coisa da experiência dele, que um amigo meu me contou, que estava preso. E aí chegou o Mário preso. Porque Mário era preso, se um general espirrava, e o outro prende o Mário Lago lá na Fiorentina. Pegava o Mário Lago lá na Fiorentina. E disse que Mário chegou na prisão. A prisão estava um horror. Gente, aquela gente triste, sem saber o que ia acontecer. Aí chega o Mário Lago. Aí o Mário Lago abre uma maleta, escova de dente, tal, tudo direitinho, tal. Aí virou o pessoal assim, a fração do cigarro já está pronta? Aí falou assim, o que é a fração do cigarro? O pessoal que vai reunir os cigarros, o cara que vai reunir os cigarros, não, então, cigarro, você vai ficar encarregado de cigarro, você vai ficar encarregado de dinheiro, você fica lá. Alguém sabe inglês aí? Então vai dar aula de tantas horas. Você sabe o quê? Aí a prisão se tornou uma maravilha. Né? A experiência de Mário Lago, né? Porque o preso político não é um preso marginal, né? Não é um preso marginal. Você tem que organizar a vida. Né? Nós tínhamos, por exemplo, em 64, tinha o Valdemar Santana, que deu aula de luta livre. Descadeirou todo mundo que tentou. Mas nós tínhamos médicos, inclusive o Adler. Fizeram conferência sobre higiene e tal. Nós tínhamos engenheiros, deram a sua experiência. Então você fica com uma vida normal. Nós tínhamos, conosco estava o Jarbas, que era especialista no repertório do Perrone. Então cantava aquelas coisas. Cantava aquelas coisas todas. Tá? Tinha um declamador, né? Então declamava parnasianos, né? Aquele jeito tremilicado de declamar. Mas tudo isso era atividade. Não se estava dormindo só. Tanto que nós, durante o dia, não tirávamos os estrados, né? Fazíamos como se fosse uma mesa. E você deve ter lido aquele livro que o Partido Comunista... Se fores preso, camarada. Se fores preso, camarada, reticência. Eu li. E na primeira prisão que eu tive, em 32, eu fiquei, enquanto ia buscar a Viúva Alegre, como chamava na época, eu fiquei num quarto no Hospital do Exército, porque eu fui preso ali na porta da Maviles. E eu estava preso sozinho, né? Primeira cadeia, eu estava com aquele livro todo na cabeça. Mas ao mesmo tempo perguntava até quando eu vou resistir. Se começar com o meu pau, eu vou resistir? Será que eu vou falar? O que é que eu não posso falar? Estava naquela angústia. Quando chegou um sargento, parou na porta e disse, escuta, se você tiver alguma coisa perigosa aí, rasga bem um pedacinho, vai ali que tem latrina, bota no vaso sanitário e puxa a caixa. Eu estou aqui esperando. Eu fiz isso, voltei. Quando eu ia chegando na sala, ele saiu, nunca soube quem era. Era um sargento. Agora, foi engraçado, em 68, quando foi o AI-5, né? Quando eu entrei, Caetano Faria. Quando eu entrei, até foi ainda na enfermaria, porque não estava pronto o alojamento. O Carlos Lacerda veio e disse, irmão, esse cara, Mário, como é que vai? Eu digo, esse cara era preso também. Preso, não. Esse 37 é fogo. Então, ficou 1937 na cabeça, mas agora nós estamos no mesmo barco. Né? Ele, Henrique Fernandes, Peralva e o Rogério. E eu perguntei, lógico, escuta, já está organizado o coletivo? E não. Eu digo, não, preso político tem que ter coletivo. Tem que ter uma pessoa que se comunique com a autoridade para evitar tumulto. Né? Então, escolheram a mim, né? Aquela cadeia, inclusive, eu e o Hélio Fernandes, essa não vale. Quero mais muita regalia, não, essa não entra em currículo. No dia seguinte, nos reuníamos para ver o que íamos reivindicar. Várias coisas, né? Aí o Lacerda disse, ele conta até no livro dele. Escuta, você vai conversar com o Quaresma, levar essas reivindicações? Eu digo, não, só vou levar uma. Preso político tem que reivindicar todo dia para não pensar que a gente está satisfeito. O Mário, ele conta no livro dele. Infelizmente, nós chegamos ao final desse Roda Viva. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, essa conversa maravilhosa que você teve com a gente. Eu é que agradeço a você da oportunidade que me deram de bater papo com pessoas amigas, generosas, que estão sacrificando, podiam estar lá fora, apanhando ar, estão aqui aturando um velho chato. E dizer aos meus amigos que estão ouvindo,
pensar ainda é uma coisa muito importante. Falar o que você está pensando é mais importante ainda. E realizar o que a gente está falando é importantíssimo. Vamos viver pensando, fazendo e atuando. Tchau. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado à nossa bancada de entrevistadores hoje, que foi realmente um programa fora dos padrões, pela qualidade que a gente tem aqui das pessoas que conversaram com o Mário. Queria agradecer muito a sua atenção, desejar um bom carnaval para você e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.